bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ligar aqui, senão ninguém me escuta. Agora sim, muito bem. Bom, como prometido, hoje eu estou aqui com mais uma live, aliás. Hoje é o último dia de live literária aqui no Instagram. A gente dá uma paradinha hoje e só volta em janeiro, a partir do dia 6 de janeiro. Que maravilha, né? Muito bem. Quem vem acompanhando, as lives tem acontecido desde o dia 7 de dezembro. Muitos autores passaram por aqui, muitos livros, muito bate-papo, muita história boa que a gente recebeu aqui. E agora, não menos importante, né? Resolvi, como todo mês eu faço uma live sobre um dos meus livros. E esse mês, claro, eu vou fazer sobre O Crime de Sara Castro, o livro que eu publiquei no meio de novembro, tá? Então, tem uma galera que me manda direct, pessoas que acompanham o meu trabalho, que perguntam: Monique, vai fazer live sobre a Sara? Eu falei, vou, e eu fiquei na dúvida se eu ia fazer, se eu não ia, porque eu tive muitos problemas com o livro de Sara Castro, né? O Crime de Sara Castro, mas eu falei, não tem sentido eu estar divulgando tantos autores e não encontrar um tempo aí para dividir com vocês um pouco sobre os meus livros. Então essa live, ela vai ser sobre O Crime de Sara Castro, e depois a gente tem mais duas lives que finalizam aí a temporada do mês de dezembro, tá bom? Muito bem. Qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, mandem aí na caixinha. O pessoal que tá entrando, JC Livros e Unhas, eu quero saber seu nome, porque você entrou na outra live, você é nova por aqui, e eu quero saber seu nome, por favor. André, querido, sejam muito bem-vindos. Muito bem, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a capa do livro O Crime de Sara Castro. Jéssica, muito bem, Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada por você assistir às lives, tá? Que maravilha. Eu vou mostrar aqui para vocês O Crime de Sara Castro, que é o lançamento de novembro. Ó, esse aqui é o livro. E aí, a gente vai começar a falar sobre ele, sobre o que tem dentro dele, por quê? Ele tem feito um burburinho aí nas redes sociais por causa das blogueiras, por causa das pessoas que têm lido, e muitas pessoas diariamente me enviam mensagem com a seguinte pergunta: Monique, vai ter continuação? Não, gente, O Crime de Sara Castro não vai ter continuação. Ele é exatamente isso aí que vocês leram, e a proposta dele é exatamente essa: deixar o leitor com 1000 teorias dentro da cabeça, e eu já vou explicar o porquê disso, mas esse aqui é a capa. Essa capa que vocês estão vendo, ela é exatamente assim. Eu não queria que essa menina daqui, ó, aparecesse. Eu só queria realmente a sombra dela. Então, ela ficou exatamente assim. Vocês não vão ver a cara, não vão ver o corpo, mas vocês conseguem enxergar aí que é uma menina com um vestido vermelho e um machado na mão. Vocês não vão acreditar na hora que eu fiz a capa. Por quê? O meu livro, a arma que a assassina ganha... que a assassina usa durante a narrativa é um machado. Então, quando essa capa aqui surgiu, eu falei, meu Deus, é essa capa. Só que eu não quero que ela apareça. Eu só quero a sombra, e é exatamente esse o machado.
E aí eu falei, é isso que eu quero, porque a assassina é uma mulher, ela usa um machado, e eu falei, é isso, a capa é essa. E aí começou. A primeira capa deu errado, porque o crime de Sara Castro em branco ia ser vermelho, e não sobressaiu nessa capa, não sobressaiu. E aí eu falei, cara, falei pra capista, como que você que é capista, que mexe com cores, não consegue... eu não consigo, gente, eu sou escritora, eu não ia saber que o vermelho não ia sobressair aqui, porque no e-book ela ficou legal. E eu falei, aí quando o livro teste chegou, eu vi que não tinha sobressaído. A capa voltou. Falei, vamos botar de branco. E aí ficou assim. O crime de Sara Castro, tá vendo? Ó. Esse vermelho aqui ficou lindo, que eu adorei. E aí eu tive que mudar tudo para o branco. Todas as linhas para o branco. Aqui tem um detalhe do sangue, tá vendo? A minha foto aqui também ficou com um detalhe com sangue, tá vendo? Então, assim, a capa ficou legal, ajeitou, é isso. Então, vamos lá. Como é que Sara Castro surgiu? Vocês sabem que eu escrevo drama, né? Eu tenho 3 obras publicadas voltadas para o drama. E um dia a Sara resolveu nascer. E eu vejo isso como não como uma evolução, mas uma metamorfose, onde as histórias do drama se transformam realmente, trazem pra gente uma psicopata. Você escreve drama e de repente uma psicopata nasce do drama. Essa história aqui é um drama, mas também é voltado para um crime, tá? E aí a gente tem a Sara. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês e a gente vai entrando em quem são os personagens e como essa trama toda foi desenrolada. O pessoal que tá entrando e tá saindo não tem problema nenhum, tá, gente? Depois a live vai ficar gravada e vocês vão poder acessar. Isso acontece todo mês, não se preocupem. Vamos lá. Carla Garcia é uma jornalista bem-sucedida e que está prestes a se aposentar. No entanto, é contratada por Abílio, um poderoso empresário no ramo da comunicação, para escrever um livro sobre uma das assassinas mais cruéis dos últimos anos, Sara Castro. Sem saber onde está se metendo, Carla passa a visitar a psicopata na cadeia federal e, através de gravações e conversas diárias, vai dando vida à história. Entre romances inesperados, perdas, crimes e a verdade escondida por anos, a jornalista se envolve em um mundo cheio de manipulações, mentiras e mortes. Agora, cabe a ela fugir dessa teia antes que seja tarde demais. Aqui a gente tem a Carla, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a Carla, que é a jornalista. Tudo começa com a jornalista Carla Garcia. A Carla, gente, ela chegou num patamar na vida dela que ela já queria se aposentar. Ela é uma jornalista investigativa. Todo o trabalho, toda a carreira dela é voltado para desconstrução não, desculpa, vou usar outra palavra. Gente, fugiu a palavra agora. Denúncias de pedofilia, denúncias de corrupção dentro do governo, enfim, quebra de exploração infantil dentro de bailes funks cariocas. Ela construiu a carreira dela em cima de um jornalismo investigativo. Ela era casada também com um jornalista dessa área que acabou morto. Ele, ao explorar e ao denunciar um caso de exploração sexual infantil, foi descoberto e foi morto.
tá? Então ela já começa a passar aí pra gente como que ela consolidou a carreira dela. E ela tá prestes a se aposentar. E antes dela se aposentar, o superior dela, o mega empresário, que é o Abílio é dono de uma das redes de comunicação mais importantes da América Latina, tá? É ele quem manda em televisão, rádio, ele tem coisa toda aí, tá? E aí ele fala pra ela o seguinte: Carla, você é minha melhor jornalista, né? Enfim, você trabalha comigo há mais de 20 anos e para você se aposentar, antes de você se aposentar, eu preciso que você pegue um último caso, uma última reportagem, um último livro para você escrever, porque ela escreveu muitos livros na carreira dela e ela também é muito reconhecida como escritora. E aí ela fala: o que é, Abílio? Qual é aí o que eu tenho que pegar? E ele fala: você tem que, para se aposentar, né, sua última missão dentro da carreira é escrever o livro da Sara Castro, do crime que ela cometeu. E aí ela fala assim: Sara Castro, aquela assassina que cometeu um crime hediondo contra a mãe? E ele é. E aí a Sara tá presa e ela fala: por que eu vou escrever um livro sobre ela? Ela já tá presa, já foi a julgamento e nananã. E aí o Abílio, muito ali sagaz, fala: então, a gente precisa da versão dela. A gente nunca soube por que a Sara matou a própria mãe. Então a gente precisa pegar a versão dela, você criar uma história, escrever o livro dela, os motivos, os reais motivos pelos quais ela cometeu esse crime hediondo. Por que ela fez isso? Porque até hoje ninguém sabe por que ela cometeu esse crime. A gente sabe que ela confessa, ela confessou o crime, mas a gente não sabe por que ela fez isso. E aí eles negociam o dinheiro que ela vai receber, né? Bom, ela aceita. Ela se muda do lugar onde ela está, né? Se muda, vai para o sul do país, sul do Brasil, onde a gente tem aí uma das maiores cadeias federais, cadeia federal do sul, né? Segurança máxima, na verdade. Eu não dei nomes, tá, gente? Vocês podem aí usar a imaginação, mas eu não dei nomes. Eu só falei que ela ia para o sul do país. E ela vai para o sul do país, atrás dessa mulher que está presa, que cometeu esse crime. E começa. O livro começa com as visitas dela dentro da cadeia, entrevistando essa presidiária, que é a Sara. O crime dela ficou conhecido como crime de Sara Castro, tá? E aí ela começa, os primeiros contatos que ela tem com a Sara na verdade, para saber, para conhecer histórico familiar, enfim, quem é a Sara? Ela começa uma pesquisa imensa da família, dos amigos, dos ex-namorados, do pessoal com quem ela trabalhou enquanto ela estava solta. Ela precisava criar um perfil da Sara para poder entender quem era a Sara. E aí, só conversando com pessoas com quem ela tinha contato aqui do lado de fora. Então, ela foi atrás das pessoas e acabou ouvindo um monte de depoimentos, inclusive do caso na época, né, que ela tinha cometido esse crime, durante o julgamento. Ela teve acesso a toda a papelada, todas as fotos, todos os depoimentos durante o julgamento da Sara. Então ela tinha um material muito grande sobre a Sara para começar a escrever, fora as visitas que ela fazia para Sara, que eram diárias.
E aí ela começou a se ver ali num precipício. Porque a Sarah entra na história com muita... Desde o início, a Sarah é muito manipuladora. A Sarah acaba... Para vocês entenderem o que ela faz com a Carla, vocês precisam primeiro saber quem é a Sarah. A Sarah é uma assassina que foi condenada pelo crime, pelo assassinato da própria mãe. O livro é um livro fácil de ler? Não é para qualquer mundo. Não é para todo mundo. É para pessoas que gostam desse tipo de leitura, é para as pessoas que curtem policial, que curtem crimes, que curtem investigação, mistério. Então, assim, a Sarah, quando ela aparece na história, ela já aparece muito manipuladora. Então, ela passa a envolver aí a Carla, que é a jornalista, num mundo totalmente de manipulação. E aí a Carla passa a colher os depoimentos dela. E a loucura começa, tá? Como é que foi escrever as partes, né? Essas cenas, bolar essa manipulação toda da Sarah, a Carla como uma jornalista sagaz. Se vocês me perguntarem como que ela surgiu, eu não sei dizer para vocês. O que eu sei dizer é que essa história precisava nascer, porque ela latejava muito. A Sarah ficava do meu lado o tempo todo, meio que obrigando a escrever sobre o que ela tinha feito. Houve uma pesquisa muito grande com advogado, com policial, com investigador, tudo pelo WhatsApp, tudo pela internet. Aliás, eu quero agradecer aqui a advogada Fernanda Frazão, minha amiga de infância, a gente conversando sobre o livro, né? Porque eu fui tirar dúvidas com ela e ela falou assim: Monique, crime contra o idoso, a pena ela é aumentada. Ela não é uma pena. A pessoa que comete um crime contra o idoso, ela tem aí, eu acho que não sei quantos anos de acréscimo na pena dela, porque foi cometido contra o idoso. E aí eu falei: caramba, cara, será que tu me deu aí o boom da história? A mãe da Sarah era uma idosa. E a Sarah, né, ela tem esse aumento aí, esse acréscimo da pena, porque ela cometeu um crime contra o idoso. Só que a gente tem dois plots na história. A gente tem dois plots. Um quase chegando no final e o outro literalmente no final, tá? Esses plots surgiram de um jeito assim inusitado, porque eu não ia dar plot nenhum na história. Eu ia contar uma relação tóxica entre a mãe e a filha, e como uma mãe que é extremamente tóxica adoece um filho. O controle da mãe em cima de um filho é capaz de fazer. Era isso que eu ia fazer. Só que a Sarah me deu outro boom na história. Ela me deu o primeiro plot. Eu não sabia que esse plot ia funcionar até escrever. E aí, quando eu comecei a escrever o primeiro plot, eu enlouqueci. Eu falei: eu não tô acreditando. E aí eu sentei e não parei mais de escrever. Houve um bloqueio literário nessa história. Eu fiquei 4 meses sem tocar no livro, porque na hora que a Sarah comete, né, a hora que a Sarah descreve como que ela matou, como que ela fez para se livrar do corpo, foi muito pesado. Então eu travei. Porque, por mais que a gente crie, a gente não é uma assassina. A gente não é né? Então,
aquilo me travou. E eu falei, eu não posso escrever isso. E ela no meu ouvido falou, pode, e você vai. Porque se você não escrever, eu não vou sair nunca mais do seu lado. E, cara, eu chorava com o meu coração apertado, porque é um crime contra a mãe. Minha mãe, pensa na tua mãe, minha mãe, eu pensando na minha mãe, entendeu? Pensa numa mãe sendo massacrada como a Sarah massacrou a mãe dela. Então aquilo me bloqueou de um jeito muito forte. E aí eu sentava, escrevia, respirava, sentava, escrevia, tudo com mãe, né? É difícil. Mas eu queria trazer justamente no livro o fato de que relações tóxicas adoecem. Eu já escrevi sobre relações tóxicas com namorados, eu já escrevi sobre relações tóxicas, foi o Bandeira Branca, o Homem do Quarto Andar. O Homem do Quarto Andar tem relações tóxicas. Então, assim, nesse eu já queria trazer uma dinâmica diferente, da mãe com a filha e da filha com a mãe, tá? E aí era difícil escrever, claro que era difícil escrever. E aí eu bloqueei 4 meses. E aí eu falei, cara, eu tenho que terminar essa história que eu tenho que publicar. Preciso publicar. Quem é escritor sabe que enquanto você não finaliza a tua história não morre. Ela fica ali em cima de você e bum, e bum, e bum, e bum. É uma droga. E aí eu me forcei a escrever e veio o segundo plot da história, que na minha opinião é melhor do que o primeiro. Os dois são muito bons. E aí eu tô vendo que o pessoal na rede tá zum, vai ter final, vai ter continuação. Gente, o livro, ele tem início, meio e fim. Ele não vai ter continuação. Os plots produzidos aqui foram propositais para que haja aí uma... Mas e se? E se? E se acontecesse? E se fosse? E se não sei o quê? Então, assim, não vai ter continuação, tá? Deixa eu ver que eu anotei outra pergunta aqui. Ah, sim. Quanto tempo eu levei para escrever meu livro? O meu livro, ele foi escrito, né? Tirando o bloqueio, que foram 4 meses, a primeira parte eu escrevi em um mês e pouquinho, e depois só foi o final, reestruturar o final. Que vieram os plots, aí eu levei pelo menos mais 30 dias. Então foi mais ou menos esse tempo. E depois ele entrou para o processo de publicação. A capa veio errada. Eu tive N problemas com esse livro, porque na época surgiu um livro com um título, assim, parecidíssimo. Esse título ia ser O Caso de Sarah Castro. Eu tive que mudar para O Crime de Sarah Castro. Por quê? Surgiu na época um livro chamado O Caso de Sarah Sarlo. E aí eu entrei em contato com a escritora. Eu falei, cara, vou produzir um livro praticamente com o mesmo nome que o seu. Como é que isso é possível? E aí eu fui ler o livro dela. Não consegui ler porque na época eu estava com muita tarefada, mas eu ainda vou ler. Porque o meu livro está disponível numa plataforma digital. Então na hora eu falei, cara, fui plagiada, não é possível. E aí o livro dela é um crime de uma mulher que mata o filho e o marido. Mas aí ela falou que era um crime que aconteceu na vida real, lá no México. Enfim, eu não parei para conhecer essa história, mas está aqui na minha lista e eu vou lê-lo em breve. E aí eu falei, eu não vou parar, eu vou continuar. E aí mudei para o Crime de Sarah Castro. E surgiu, aconteceu e foi ótimo. E aí eu levei esse tempo para escrever. Eu acho que a parte mais difícil dessa história foi produzir a cena em que ela corta o corpo da mãe. Isso não é spoiler, porque vocês já vão ver isso. Então foi a parte que me bloqueou, foi a mais difícil,
foi a mais complicada eu tive que pesquisar muito, porque decepar um corpo não é, vou cortar, não, existem efeitos, existem sintomas, como é que o corpo fica, Então houve uma pesquisa muito grande em cima dessa cena, então foi muito difícil escrever. Agora, a parte fácil desse livro foi literalmente jogar com a Sarah, né? Usar esse lado manipulador que ela tinha na história para usar tudo e todo mundo que rodeavam ela durante a narrativa. Foi divertido até, porque a Sarah sempre foi sarcástica. Então, ter que lidar com uma personagem, construir uma personagem sarcástica como a Sarah foi divertido. Eu aprendi muito com ela, entendeu? Bom, para quem ainda não sabe, eu tenho... Esse aqui é o 4º livro. Eu tenho O Homem do Quarto Andar, que foi publicado em abril de 2021. Eu tenho Bandeira Branca, que foi publicado em dezembro de 2021. Eu tenho A Mulher da Foto, que foi produzido em abril de 2022. E eu tenho O Crime de Sarah Castro, que foi publicado em novembro de 2022. Eu tenho outros projetos que vão sair agora em 2023, né? Não sei quando, que eu ainda estou um pouco bloqueada por causa de Sarah Castro. A Sarah me sugou muito, me desgastou emocionalmente, fisicamente também, porque é difícil. Então eu bloqueei um pouquinho, tô esperando o ano virar para ver se eu dou uma relaxada. Mas vão vir outros livros, provavelmente pelo menos aí mais 1 ou mais 2 livros em 2023. Um é uma relação familiar, né? Um drama, aí eu volto pro drama literalmente, sem crime, sem nada, que envolve um pai e uma filha. E aí, como uma relação pode ser resgatada depois de muito desprezo por causa do pai, né? Então eu vou contar que relações podem ser ou não recuperadas depois de muito tempo. Vai ser um drama bem punk, assim. Então eu tô meio bloqueada. E aí vem uma outra publicação que é sobre a Deep Web. Quem não sabe, a Deep Web é um umbral, né, da internet. É uma rede, porque assim, a gente tem a internet, onde a gente usa, a gente tem uma outra camada abaixo do que o que a gente usa, que é mais ou menos assim, e a gente tem um umbral, aquela camada da internet lá embaixo, que é uma rede que se chama Deep Web, onde há pedófilos, onde há necrofilia, onde há coisas bizarras que acontecem. Não é todo mundo que entra, é uma rede onde nem a polícia consegue entrar. Então eu vou estar trazendo isso no livro. O Lima tá aqui, caraca, que tudo... E aí é uma policial que tem a sobrinha sequestrada, né? E ela é sequestrada. E aí começa uma saga onde a Deep Web entra na narrativa. E aí eu exploro esse lado da internet. E vai ser um livro muito forte, porque eu já tô entrando aí em pesquisas com policiais. Hoje, inclusive, eu conversei com um dos investigadores que estão me ajudando na construção da narrativa. O negócio, assim, é bem pesado, mas eu não estou acelerando o processo. Isso tudo é gradativo, tá? Então, eu mando sempre um drama e uma porrada. Um drama e uma porrada, tá? Para balancear aí os leitores. Mas vai ser muito legal. São livros que estão sendo produzidos com calma, com muito carinho, tá bom?
Deixa eu ver outra pergunta aqui. O bloqueio eu já falei, né? Eu leio desde quando? Gente, quem me acompanha sabe que eu leio muito, o tempo todo. Eu leio em torno aí de 30 a 40 livros por mês. Então eu leio de 3 livros a 7 livros ao mesmo tempo. Eu doutrinei o meu cérebro para isso, tá? Eu estou acostumada com isso. Você não confunde as leituras? Não, não confundo. Eu sei cada uma delas, o que elas querem dizer, os personagens, tudo bonitinho. É óbvio, daqui a 2 anos o meu cérebro apaga para novos livros, como se fosse realmente o HD de uma máquina, né? Porque não tem condições, eu vou enchendo, uma hora eu tenho que limpar. Então, ano que vem, eu já vou fazer uma limpeza no meu cérebro de leituras que eu consumi nos últimos 2 anos, tá? Boa tarde, Silva. Um reset. Isso aí, é isso mesmo, Lima. Então, eu leio muito o tempo todo. Eu vou mostrar pra vocês qual é o livro hoje que eu estou lendo para produzir, para me ajudar a produzir a história do Deep Web. Que ainda não tem nome, tá, gente? É essa daqui, ó. Memórias de uma infâmia da jornalista Lídia Cacho. A Lídia Cacho, ela é uma jornalista mexicana que foi presa e torturada por denunciar pornografia infantil através de uma rede de políticos, tá? Então ela denunciou um político especificamente, tá aqui no livro, onde esse político fazia parte de uma rede de prostituição infantil. Esse livro é tão forte, só para vocês entenderem, uma das cenas que ela relata, que pegaram o material desse cara, em um dos vídeos tinha uma criança de 5 anos, amarrada pelos pulsos, nua, e o cara com um pênis ereto na frente dela. E ela com a cara assustada. A Deep Web, gente, é isso. A Deep Web é a escória da humanidade. Na Deep Web tem isso. Pedófilos, pornografia infantil, abusadores, necrofilia, tudo, tá? Seu jeito de narrar a história me lembrou muito o livro Minha Vida de Rata, Joyce Carol Patente. Não conheço, já vou procurar aqui. E esse livro aqui está me ajudando muito na construção da minha história. Por quê? Eu não conheço pornografia infantil. Eu não tenho. Ainda tem a Dark Web, né? Eu acho que tá ali no mesmo patamar. Eu acho que só muda o nome. Isso tudo está sendo feito uma grande pesquisa, porque no meu livro do ano que vem, a história se passa com uma criança, porque é uma policial e a sobrinha dela que é sequestrada. E ela vai parar nesse meio da internet. Esse dark web, esse deep web, tá? Então eu tenho que conhecer sobre pornografia infantil. Eu tenho que conhecer como é que os caras conseguem captar crianças e levar para esse mundo. Geralmente são crianças que vivem na pobreza, que estão mais suscetíveis a predadores, né? Então, assim, tem um N... Eu conversei com um policial essa semana, porque a gente tem que conversar com gente que conhece, tá ali no ramo, conhece as crueldades. E ele falou, Mani, assistente social, eu tenho uma assistente social aqui que tá me ajudando muito, com casos só com criança. E ele falou, Mani, você não tem ideia do que acontece nessa Deep Web. E aí, gente, eu tava fazendo uma outra pesquisa, eu não posso falar o que ele me fala, não posso mesmo, assim, não posso. Mas ele vem contando as coisas e fala assim, calma, cara, segura.
porque eu não consigo lidar com isso agora. Calma. E aí, não, a gente vai trocando ideia. Ela aborda temas muito pesados: assassinatos, abuso familiar e infantil, assassinato de negros. E ela alterna um capítulo de drama com memórias afetivas da personagem e outro, o tema mais pesado. É uma boa dinâmica. Eu vou até procurar que livro é esse, gente. Minha Vida de Rata. Joyce Carol Patês. Tá aí a indicação do livro da nossa leitora aqui, tá? Vou até procurar. O Lima tá falando, amiga, você vai precisar fazer terapia. Porque tudo isso é muito intenso e perturbador. Sim, é muito intenso e perturbador. Mas são temas que a gente precisa trazer. Pelo menos na minha concepção. A gente precisa falar que a pornografia infantil existe. Que as coisas, que os predadores estão do nosso lado. E que esses predadores muitas vezes estão sendo protegidos, como a jornalista fala aqui, que eles estão sendo protegidos por políticos da alta. A gente não precisa ir muito longe, não. O filho da Rainha Elizabeth, que eu nem sabia, ele foi acusado, denunciado por pedofilia. Eu nem sabia. O filho que a Rainha Elizabeth amava, o favorito dela, foi denunciado, acusado por pedofilia, porque ele andava com um multibiliardário, que também é pedófilo, que foi preso, tá? Então, assim, cara, é muito surreal. A Deep Web é isso. Tem pessoas que produzem a pornografia infantil, vídeos de crianças são vinculados para o mundo inteiro. De crianças, como a jornalista relata ali, de 5 anos. É muito surreal, sabe? Então eu tô me alimentando de todos esses livros, de todas as pesquisas que eu tô fazendo com o pessoal policial, porque eu tenho que botar investigação na minha história, porque a minha personagem é policial. Mas calma, isso é só ano que vem, gente. É só ano que vem. Pode até nem sair ano que vem por causa da pesquisa. Porque é muita coisa, é muita informação. Hoje a gente está falando sobre o crime de Sara Castro, que é uma assassina, e que eu precisei tanto quanto fazer pesquisa sobre essa assassina. A Silvia tá falando Joyce Carol Oatês. Sim, precisamos falar sobre isso. Eu conheço predadores muito próximos a mim e que é protegido pela família que sabe tudo e finge que não aconteceu nada. Vivem uma fantasia da família evangélica. Ai, gente, eu acho que... eu não sei o que é pior. Eu recebi aqui no projeto, ontem, uma escritora que escreveu sobre os abusos que ela sofria dentro de relacionamentos e dentro da própria casa. Todo mundo chorou. Porque é tão forte, o livro dela é tão forte, que a gente fala assim, não é possível, mas é. Lana Santos, a live dela tá gravada aqui. O pessoal que tava assistindo veio abaixo, porque era tão forte os relatos que ela tava trazendo, tá? De pedofilia, de abusos, de não sei o que. Cara, se vocês puderem, por favor, assistam. Porque às vezes a própria família encobre, achando que não deve ser denunciado, porque é da família. Mas é muito... é surreal. Eu não consegui ver até o fim a live dela. Ah, Lima, você tava lá, ele falou que não conseguiu ver. A live dela foi punk mesmo. A live dela foi muito punk. Quem puder assistir, Lana Santos, tá aí no meu IG, tá lá no canal do Livro Não Me Livro.
Spotify, Anchor e Amazon Music. Muito bem. Ai, mas é isso, né? Aí, bom, deixa eu ver outra pergunta aqui. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer, tá, gente? Conselho que eu dou para os escritores. Gente, eu não sou a escritora mais perfeita do mundo, tá? Eu tenho muitos erros. Eu erro em toda publicação, mas eu erro feio em todas as publicações que eu faço. Mas todas as minhas histórias têm coerência, têm coesão e elas passam uma mensagem. E o conselho que eu dou é: na hora que você escrever uma história, use sinônimos. E segundo, tenha conflitos na sua narrativa, na sua trama. Ninguém gosta de livro mela cueca ou mamão com açúcar. Tenha conflitos. A quantidade de livros nacionais sem conflitos que eu leio não tá no gibi. Tem início, meio e fim. Você termina como você começou, sem saber o que aconteceu. Tenha conflitos. Construam personagens bem bolados, que aguçem a curiosidade do seu leitor. Usem o diálogo para enviar mensagens ao seu leitor e não para encher página. É o conselho que eu dou para os meus autores, tá? Deixa eu ver outra aqui. Meu escritor favorito, eu tenho 2, que é o Zafón e o Paulo Coelho. E escritora, eu tenho a Mary Del Prior, que é historiadora do Brasil, nacional, né? E a Karen Slaughter, que é investigação do início ao fim, todos os livros dela. Aliás, eu vou fazer uma temporada de leitura finalizada da Karen Slaughter aqui no meu Instagram, tá? Vou começar a produzir em breve. Vamos ler um pouquinho do livro? Vamos. Deixa eu ver aqui uma parte aqui do livro. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu vou ler do final, né? O Silva tá... Como leitor, eu tive dificuldade até um tempo atrás em ler livros com temas mais pesados. Mais de 2 anos para cá, li muitos com essa abordagem. Passei a compreender o quão importante é verdade. É verdade. Porque a leitura abre, né? E a gente acaba conhecendo outras coisas, saindo da nossa bolha. Eu vou ler aqui um trechinho do capítulo 23 para vocês, tá? Ó. Gente, vai rolar sorteio de e-book e de um livro físico, tá? Então é só printar aqui e mandar lá no meu direct. Monique MM18. Vi Sara adentrar na sala com as mãos algemadas e com o uniforme penitenciário de praxe. Quase sempre sentia pena de seu estado, mas não hoje. Hoje queria confrontá-la, agredi-la se pudesse, mas precisava me controlar a todo custo para não fazer uma besteira e colocar tudo a perder. Para variar, o sorriso sarcástico apareceu enquanto as algemas eram retiradas. Era como se ela soubesse que dentro de mim um vulcão estava prestes a entrar em erupção. Nos encaramos em silêncio. E assim que a agente penitenciária saiu da cela, voltando para a porta de ferro, ela perguntou: "O que houve, Carla? Parece aflita." Suas palavras saíram entre um riso no canto da boca, e precisei mais uma vez conter um impulso de apertar o seu pescoço até que ela ficasse sem ar. Sara despertou em mim algo que há muito estava guardado: a ira. Você mentiu para mim, mentiu o tempo inteiro. Bati a mão direita na mesa, fazendo ecoar no ambiente um estrondo forte, alarmando as 2 agentes do lado de fora. Ei! Imediatamente, uma delas me repreendeu.
Sentei na cadeira à sua frente e fixei meus olhos no de Sara ferozmente. Minha respiração estava ofegante e a postura da detenta 682 me deixava ainda mais inconformada. Ela parecia indiferente, se divertindo com minha indignação. Por que está tão nervosa, Carla? Porque você mentiu para mim o tempo inteiro. Não sei do que você está falando. Para me irritar ainda mais, Sara acendeu um cigarro, dando-lhe propositalmente mais atenção a ele do que para o que eu dizia. Você adulterou o ano de nascimento da sua mãe. Adulterou seu ano de nascimento nos documentos na época do julgamento. Finalmente, Sara tirou o sorriso do rosto e me olhou incrédula, quase esquecendo de dar a primeira tragada no cigarro. Oi, Eliette, boa tarde. Foi nesse exato momento que me recompus, pois sabia que tinha ela em minhas mãos. Agora, sem mais precisar me exaltar, me acomodei na cadeira e soltei o famoso sorriso sarcástico no canto da boca, embora tudo dentro de mim ainda queimasse de raiva. Continuo sem saber o que está falando, Carla. Ela voltou sua atenção ao isqueiro, acendendo e apagando friamente a chama, como se insinuasse que eu brincasse com fogo. Escuta aqui, Sara, não tenho tempo a perder. É bom que saiba que tenho provas das quais indicam que na época do julgamento, por algum motivo que ainda desconheço, você adulterou as certidões de nascimento. Enganou todos no julgamento. E mesmo que ainda não saiba como isso aconteceu, eu vou descobrir e trazer à tona seja lá o que você tenha feito. Encostei minhas costas na cadeira de alumínio e olhei para o teto, deixando que meus ombros relaxassem pela primeira vez naquela manhã. E então voltei-me para a detenta. Me diz, como você conseguiu, hein? Como conseguiu adulterar os documentos, enganar todo mundo no julgamento, matar a própria mãe e, principalmente, pausei, olhando-a sem piscar, quem te ajudou e por quê? Ah, gente, esse é o início do primeiro plot da história. Essa parte, assim, que a Carla começa a descobrir o que realmente aconteceu, foi uma das mais extraordinárias que eu escrevi durante a narrativa. Tá aqui. Bom, o livro está à venda no site físico da Wiclap. Lá vocês podem conseguir. Monique, me manda direct. Se achar muito caro lá, me manda direct que eu consigo fazer por vocês com desconto, com frete grátis. E eu consigo qualquer coisa lá, tá? Só mandar direct. Agora, o e-book tá no site da Amazon. Querendo o e-book também, me manda direct, gente. Eu não me incomodo de dar para vocês o e-book, não. Eu quero que vocês leiam. Agora, o físico, eu consigo desconto de até R$25, com frete grátis. É só mandar no direct que eu envio para vocês. E o e-book eu mando pro Kindle de vocês, não tem problema nenhum, tá? Lembrando que tá rolando sorteio, é só printar aqui e mandar no meu direct. Eu quero o livro físico ou eu quero o e-book, que eu mando para vocês, tá? Meu Instagram, MoniqueMM18. Meu podcast do Livro Não Me Livro já corre lá no YouTube para vocês se inscreverem e acompanharem todas as lives dessa maratona. O livro é tema de episódio no podcast também. Enfim, N coisas. Eu acho que hoje eu disse tudo, né, gente? O Silva tá falando aqui, se inspirou na escrita de algum escritor para esse livro? Não. Eu não me inspiro em escritores ou livros, nada disso. Eu gosto, por exemplo, da Karin Slaughter, que é investigação direto. Então pode ser que eu tenha gostado da dinâmica dela. A Karin Slaughter pode ter sido uma inspiração, sim. Pode sim, mas assim, que eu não imito ela, entendeu? Não é isso. Mas eu gosto dessa dinâmica de investigação.
e ela pode ter aberto esse canal para mim. Pode ter sido isso sim. O Lima tá aqui. Tem um autor, acho que foi Stephen King, que disse que o escritor precisa prender seus leitores nas primeiras linhas do seu livro. O que você acha dessa teoria? Fato. Eu acho o seguinte, eu vou dar 2 exemplos. O de livro e o de filme, tá? Livro. Cara, você leu 10 páginas de um livro. Ele só te enrolou, você não vai continuar. Você tem 10 páginas para mostrar para o seu leitor que a tua narrativa é boa. Você tem 10 páginas para mostrar para o teu leitor que a tua trama é boa e que vale a pena ele continuar a ler o teu livro. Depois disso, se a tua trama não desenvolve ali, desenvolve não, mas pega ele pelo pé ali, não pega mais. O filme, se você vê 20 minutos do filme e tu achar uma merda, tu vai lá e desliga, tu troca. Entendeu? Então eu acho que essa teoria de três linhas, 3 páginas que ele falou aqui, né? Eu acho pouquíssimo 3 linhas. Mas 10 páginas é o tempo que o leitor te dá a chance de mostrar que vale a pena ler aquele livro. O Silva tá falando, já li Flores... Cara, Flores Partidas. É o livro da minha vida, assim. Cara, eu nunca li nada tão bom quanto Flores Partidas. Leiam Flores Partidas, é sensacional. A Elias está falando, verdade, se não prender no primeiro momento, não adianta mais. Existem escritores com 10 páginas, eles falam e não falam. Aí você fala, porra, acabei de ler isso aqui de novo. Ele já não falou isso lá no início, ele tá falando isso aqui de novo. Pronto, o leitor já te descarta. Agora, se nas 10 páginas tu fala, cara, ele é muito acelerado, ele tá me dando isso, tá me dando informação, tu captou, ele vai ler o teu livro até o final. Entendeu? Então eu acho que essa dinâmica funciona assim. As 10 primeiras páginas. Eu acho. Muito bem. Tem mais alguém aí que quer fazer pergunta? Hoje, lembrando que tem live 7 horas, 9 horas. E aí a gente finaliza a maratona de lives do mês de dezembro, tá? O pessoal que tá na live, como tem pouca gente na live, gente, o Lima, Silva, Eliette, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, gente. É porque depois o pessoal vai assistindo, mas as pessoas que estão na live agora, vocês 3, Eliette, Estante Silva e o Lima Ricardo 24. Se vocês quiserem o e-book, tá? Me manda o e-mail que eu vou mandar pro Kindle de vocês, o e-book do livro, o e-book de Sara Castro. Ó. Mas o livro físico eu só posso mandar para um. Então, se vocês quiserem também, só printar aqui. Quando eu sair, eu vejo quem ganhou. Mas o e-book pode mandar um e-mail que eu mando para vocês agora. Tá? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Muito bem. Gente, quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu. Dizer para vocês, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Janeiro eu estou de volta com as lives. Hoje tem live, calma. Mas dizer para vocês que em janeiro eu volto com mais autores, com mais livros. O pessoal que vai me ouvir, que vai me ver, ou que já está me vendo que é escritor ou escritor, escrevam. Escrevam sempre, tá? Não deixem de escrever. Ano que vem tem Bienal. Eu estarei na Bienal, se Deus quiser, como escritora. No meu stand independente, tá bom? Gente, obrigada. Um beijo, tá? Daqui a pouco eu volto.